Muito bem, pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, neste domingão maravilhoso, trazendo alguns hot takes dessa fase de grupos do basquete nas Olimpíadas. Ontem tivemos a última rodada da fase de grupos, ontem tivemos os 2 últimos jogos, e nessa semana começa o mata-mata, na terça-feira teremos as quartas de final rolando. E aí, para esse vídeo, eu listei 5, se eu não me engano, foram 5 takes, 5 conclusões que eu tirei dessa fase de grupos. Então, antes da gente começar, só vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e vamos lá. Meu primeiro take, rapaziada, é o seguinte: a Alemanha é o melhor time não chamado Estados Unidos nessa edição do basquete olímpico, cara. Para mim, tirando a seleção dos Estados Unidos, a Alemanha é a que está praticando o melhor basquete das Olimpíadas. É impressionante o nível que eles apresentaram nessa fase de grupos. Fizeram um jogo absurdamente dominante contra o Japão. Depois fizeram um jogo bem sólido contra o Brasil. Tiveram, sim, ali uma dificuldade grande no segundo quarto. Foram dominados pelo Brasil no segundo quarto, só que na volta do intervalo eles se ajustaram e souberam explorar bem os problemas, os erros que a seleção brasileira cometeu, e contra a França eles atropelaram. Assim, um amasso incrível no primeiro tempo, abriram uma vantagem enorme indo para o intervalo, e no segundo tempo só administraram e controlaram muito bem o jogo até o final. Para mim, a Alemanha é candidataça à medalha de prata. Hoje, o meu palpite para a final é Alemanha e Estados Unidos. Inclusive, deixa eu até ver aqui no chaveamento se esse confronto é possível, porque às vezes eu tô aqui apostando nessa final e nem é possível que role. Deixa eu só pegar aqui. Pelo chaveamento... Cadê? Sim, pelo chaveamento é possível, então... Meu palpite para a final é Estados Unidos e Alemanha. E, para mim, tirando os Estados Unidos, a Alemanha é o melhor time. Os Estados Unidos está em outro nível. Para mim, tem Estados Unidos, Alemanha, e aí tem um gap enorme, e aí vem as outras. Canadá, Sérvia, Austrália, e aí vem as outras. Mas, para mim, Estados Unidos e Alemanha estão desgarrados dos outros times. Então... esse é o meu primeiro take. A Alemanha é o melhor time não chamado Estados Unidos. Meu segundo take é o seguinte, é sobre o Canadá. E é o seguinte, o take. Para mim, o garrafão canadense vai ser o calcanhar de Aquiles desse time na fase eliminatória. O Canadá é um time bom, muito bom, muito bom. Tem um perímetro espetacular, tem individualidades muito boas e que estão aparecendo. Shai, RJ, Dillon Brooks, os caras estão jogando bem. Só que esse garrafão é muito fraco. E é fraco dos dois lados da quadra. É um garrafão fraco na defesa e fraco também no ataque. É um garrafão que tem Dwight Powell e Kelly Olynyk. Aí tem ali Trey Lyles, Burt, né, Ken Burt. É um garrafão muito fraco e, para mim, o garrafão provavelmente será o motivo da eliminação do Canadá. Não sei se agora, contra a Grécia, não sei se... contra a Grécia não, perdão, contra a França. Não sei se vai ser o motivo da eliminação numa semifinal, mas para mim o Canadá será eliminado pelo garrafão. Porque é uma área muito fértil para ser explorada. Por exemplo, agora no jogo contra a França, cara, o Wembanyama tende a meter um duplo-duplo com quase 20 pontos. Porque vai deitar nesse garrafão. Vai deitar. Se pegar na próxima fase, pegando aqui no chaveamento, se o Canadá passa, pega ou Grécia ou Alemanha. Para mim são duas seleções que também tendem a deitar nesse garrafão canadense. Óbvio, o fato dos caras terem um perímetro extremamente talentoso pode compensar esse garrafão fraco. Mas, sei lá, cara, eu tô com a sensação de que o Canadá vai ser eliminado pelo garrafão. E aí, não sei se vai ser eliminado agora contra a França
ou na semi contra a Alemanha ou Grécia. Mas eu acho que quando for eliminado, vai ser por conta desse garrafão. É muito fraco, cara. É muito fraco. Meu terceiro take agora é sobre a Sérvia. E o take é o seguinte. A Sérvia está decepcionando. A Sérvia está decepcionando. Apesar de ter se classificado, para mim a Sérvia é uma decepção. Porque antes da Olimpíada começar, muitos falavam de forma correta, que a Sérvia era candidata à medalha de prata. E eu concordava com essa visão. Pô, a Sérvia vinha de um vice-campeonato mundial, sem o Jokic. E teria o Jokic nessa Olimpíada, teria o melhor jogador do planeta à disposição. Então, falar que a Sérvia era candidata à prata não era um erro, longe disso. Longe disso, era uma leitura correta. Só que depois dessa fase de grupos, cara, eu não consigo botar tanta fé nesse time sérvio. Beleza, fizeram um jogo muito forte contra Porto Rico, venceram o Sudão do Sul, mas, mano, passou um veneno danado contra o Sudão do Sul, que é um bom time, mas era esperado um jogo bem mais forte do time sérvio. E contra os Estados Unidos, a Sérvia não competiu. Não conseguiu competir contra os Estados Unidos. Fez ali um quarto e meio bom, mas parou por aí. Então, eu acho que a Sérvia é uma decepção, cara. De coração. E considerando basquete jogado, eu colocaria Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Austrália na frente da Sérvia. Considerando basquete jogado. Eu acho que a Austrália jogou mais que a Sérvia. Eu acho que o Canadá jogou mais que a Sérvia. A Alemanha jogou muito mais do que a Sérvia. E os Estados Unidos não tem nem como comparar. Então, a Sérvia, para mim, tá decepcionando. Pode chegar na final, porque tem talento para isso. Mas olhando para o que entregou, para mim é uma decepção. É uma decepção, mas não tão decepção quanto, né, a nossa querida França. A França, para mim, é uma decepção enorme e na minha visão, considerando basquete jogado, a França, entre as 8 que passaram para o mata-mata, é a que apresentou o pior basquete, tá? Basquete jogado. Das 8 que passaram, para mim, a França foi o que entregou o pior basquete. Para mim, a França jogou muito menos do que a Alemanha, muito menos que o Canadá, menos que a Austrália, menos que a Grécia, que os Estados Unidos. Não preciso nem falar. E para mim, o Brasil jogou menos que a Sérvia também. E para mim, o Brasil apresentou um basquete melhor do que a França. Não tão melhor, mas para mim apresentou um basquete melhor. Beleza, a França ganhou do Brasil, mas num jogo onde a vitória francesa foi muito mais por conta dos erros que o Brasil cometeu e por erros da arbitragem, do que por mérito mesmo da França. A França não fez um puta jogo contra o Brasil. Não fez. E considerando os confrontos entre França e Alemanha e França e Japão, eu acho que o Brasil dificultou muito mais a vida da Alemanha do que a França e ganhou de forma bem mais tranquila do Japão do que a própria França. Cara, se não é a cabaçada do Kawamura ali no último lance, a França tinha perdido pro Japão, cara. Então, considerando o basquete jogado, das 8 que passaram, a França foi o que apresentou o pior basquete, na minha visão. Tá bom? E para fechar, meu último take aqui é o seguinte: Sudão do Sul jogou mais do que algumas seleções que passaram para as quartas. Para mim, o Sudão do Sul jogou mais que a França, jogou mais que o Brasil, jogou mais que a Grécia. Para mim, o Sudão do Sul jogou mais do que essas 3 seleções. E eu acho que se o Sudão do Sul tivesse no grupo do Brasil, por exemplo, tinha classificado. Talvez em segundo lugar. Os caras jogaram muita bola, cara. O azar é que caíram no grupo da Sérvia e dos Estados Unidos. Aí foi azar. Mas, para mim,
Sudão do Sul jogou mais do que pelo menos essas 3 seleções que passaram para as quartas. Brasil, França e Grécia. Jogou mais. Os caras apresentaram um basquete muito bom, um basquete físico, só que ao mesmo tempo muito inteligente, com muito talento, tática. Você vê que tem muito trabalho tático nesse time do Sudão do Sul. A Ivy tá fazendo um trabalho absurdo. Então, para fechar, o meu último take é esse. Sudão do Sul jogou mais, apresentou mais basquete do que pelo menos 3 seleções que passaram para as quartas de final. Tá bom? Então, é isso. Esses são os meus hot takes da fase de grupos. Hoje ainda tem mais vídeo para sair falando sobre a Olimpíada. Hoje ou amanhã devem sair as minhas prévias das quartas de final, então fica ligado no canal para não perder. E é isso, né, gente? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.